A gente costuma começar a preparar uma palavra. Quem já foi convidado aqui, a gente sabe a luta que é para a gente ter um texto, que Deus fala. E eu estava nessa luta espiritual e tem um monte de coisa escrita. E aí, nas minhas meditações, no meu devocional, Deus falou comigo nesse pequeno texto. Amém? E eu fiquei muito emocionada com o Senhor. E imediatamente o Senhor disse assim: você vai falar sobre isso aí. Porque, irmão, Deus, Ele só nos usa para falar com alguém quando a gente primeiro escuta a voz dEle. E eu ouvi a voz do Senhor nesse dia, claramente, tremendamente ao meu coração. Amém? E nós vamos aqui passar aqui por cada versículo para que o Senhor venha trazer um norte no nosso coração nessa noite. Quem veio receber algo do Senhor aqui nessa noite? Amém? E Ele está aqui para nos dar. Amém? Então, o jovem rico. Amém? Aqui em Mateus, ele diz que um jovem se encontrou com Jesus, perguntando o que era que ele faria para herdar a vida eterna. Amém? Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz assim: esse texto, irmão, ele está escrito nos 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Ele diz assim: e pondo a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Então, em Mateus, ele fala desse jovem, mas Marcos, ele acrescenta algo mais. Ele diz que esse homem, ele correu. Amém? E ele se ajoelhou diante de Jesus. Glória a Deus. Lucas diz que esse homem, ele era muito rico. Amém? E na cultura judaica, irmãos, um homem de respeito, ele não faria isso que esse homem fez, de correr. Porque para correr, ele teria que levantar a sua saia. E as suas pernas ficariam sendo vistas à mostra. E isso era muito vergonhoso para aquela cultura. Amém? Mas esse homem, ele teve essa coragem. Ele teve esse desejo. Eu quero encontrar com o Senhor. Amém? Irmão, qual o desejo do seu coração nessa noite? O que você estaria disposto a fazer como esse homem? De correr atrás do Senhor, de se expor, de passar vergonha, como ele passou naquele momento, como Marcos retrata aqui no livro dele, no evangelho dele, para se encontrar com o Senhor, para saber o que era que ele deveria fazer. Irmão, você aceitou Jesus. Uns aqui tem mais tempo, outros tem menos. Mas você sabe o que você deve fazer? A gente sabe, irmão, o que a gente deve fazer? Esse homem, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a Torá, ele era um príncipe. Lucas diz isso, que ele era um príncipe, uma pessoa renomada. E quando o Senhor fala com ele, ele deixa bem claro que ele conhecia os mandamentos. Mas ele sabia que faltava alguma coisa. E ele tinha esse desejo. Amém? E ele disse, Jesus fala com ele: por que você me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Amém? Então, de cara, esse homem, ele já viu que ele não era bom o suficiente para herdar a vida eterna. Porque a salvação, ela não é feita, ela não é conquistada com boas obras. Esse homem, ele diz que ele respeitava pai e mãe, que ele não adulterava, que ele não roubava,
Esse homem, ele falou para Jesus que ele cumpria os mandamentos externos. Porque quando ele pergunta para Jesus, quais? E ele já sabia qual era, mas ele queria ouvir de Jesus. E Jesus falou os mandamentos que é relacionado com o homem. Você não vê Jesus falando para ele o primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus. Jesus, ele quer aguçar. Jesus, ele quer que a gente se preocupe com a nossa vida eterna. Ele quer saber se você está preocupado com a sua eternidade nessa noite, meu irmão. Amém? Glória a Deus. E aí, irmão, ele diz para esse jovem, e ele fica ciente: poxa vida, aqui eu já vi que eu não estou muito bem com o Senhor, né? Eu já me humilhei, né? Porque ele se ajoelhou nos pés de Jesus perguntando, né? Eu já passei por esse constrangimento, mas eu já vi que isso não foi suficiente. Amém? E o que mais, irmão, me chamou a atenção nesse pequeno texto, essa história tão magnífica que todos os evangelistas, né, os 3 primeiros, faz questão de retratar. Ele diz assim: quando Jesus fala, né, que ele não vai matar, não vai adulterar, não furtar, e ele diz assim: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que é que tem faltado ainda em nossa vida, irmão? E eu fiquei impactada, porque o Senhor, ele falou comigo claramente: filha, o que é que ainda está te faltando para você me seguir de verdade? Porque esse homem, irmão, se você for prestar bem atenção, esse homem era crente, né? Ele fazia tudo o que a Torá pedia. Ele disse isso para Jesus, mas faltava uma coisa. O que é que está faltando na nossa vida para a gente seguir o Senhor de verdade? O que está faltando, irmão? Vai pensando aí, porque hoje é noite de oração. E o Senhor, ele está aqui nesse lugar, amém? Amém. E ele vai responder a tua oração. Aleluia. Fala com teu pai nessa noite. Pergunta para ele o que é que está te faltando. Amém? Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 21, Marcos é magnífico. Ele conta as coisas com muito detalhe. Ele diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Irmão, Jesus nos ama. Ele está olhando para a gente com um olhar de amor. Ele não está aqui no nosso meio para apontar o que nos falta com um olhar de acusação. Ele está com um olhar de amor nessa noite, dizendo: olha para dentro do teu coração, porque está faltando alguma coisa. Irmão, está faltando alguma coisa. Isso eu tenho certeza, porque o Senhor falou comigo. Ele disse que está faltando alguma coisa. Às vezes é só uma coisa que a gente acha que é insignificante, mas que atrapalha da gente seguir o Senhor e servir a Ele de verdade. Amém? Mas o Senhor, Ele olhou para aquele homem e Ele amou e Ele disse: vem, segue-me. E aqui, irmão, a Bíblia fala que esse jovem, ele ficou triste quando ele ouviu isso. Ele já tinha se exposto, ele era um homem humilde, e ele achou que o Senhor ia elogiar muito ele por muito fazer, mas com o Senhor não é assim. Quando o Senhor disse que uma coisa faltava a ele, nessa noite o Senhor está dizendo assim: olha, é só uma coisa que às vezes pode fazer com que a eternidade seja tirada de nós. Amém?
Quando o Senhor, Ele citou os mandamentos externos, que é aqueles que a gente pode ver, irmão, é uma coisa. A gente sabe, é difícil a gente estar aqui, mas a gente falar é uma mentira, é uma fofoca, é um mau pensamento. O Senhor sabe da vida de cada um de nós, amém? É o nosso orgulho, é a nossa soberba, é a nossa ansiedade. Irmão, é uma pequena coisa que nos atrapalha, que nos impede de prosseguir. E nessa noite, o Senhor quer que você fale para Ele: Senhor, o que me falta? E o Senhor vai dizer: te falta isso. Porque Ele respondeu a pergunta daquele homem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, outra coisa também que a gente pode aprender aqui é que o Senhor, Ele nunca vai pedir da gente aquilo que a gente não pode dar para Ele. Aquele homem, ele poderia ir vender toda a sua riqueza. Você acha que ele ia ficar pobre? Jamais. Aquele homem, ele não ia ficar pobre. Irmão, quando Deus pedir uma coisa de você, entregue. Pode entregar, porque vai fazer bem para você. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Não saia hoje triste daqui, como esse homem que a Bíblia não fala nem como é o nome dele. Não saia hoje triste daqui como aquele rapaz, como aquele jovem, como aquele homem muito rico. Converse com seu pai, argumente com ele. Aquele homem, ele saiu triste, mas ele poderia ter ainda conversado. Assim como ele disse que conhecia os mandamentos, ele perguntou quais. Ele poderia ter dito: Senhor, mas por que eu vender todas as minhas propriedades? E como é que vai ficar a minha vida? O Senhor ia falar com ele. Talvez ele não precisasse nem vender as coisas dele. Ele continuasse ainda rico. E ficaria ainda muito mais rico, porque ele ia conhecer o que era que o Senhor queria verdadeiramente. Porque o que faltava era ele ter um relacionamento com Deus. O que faltava na vida dele não eram as coisas boas que ele fazia, as coisas que ele não fazia, que a Bíblia diz para ele não fazer. Faltava ele ter compromisso com Deus. Faltava ele amar o Senhor de verdade. Faltava esse entendimento. Aquele homem era sedento de desejo pelo que o Senhor podia fazer para ele. Mas eu não entendo, e eu ainda não consegui entender, porque aquele homem saiu triste e ele perdeu essa oportunidade. Não perca essa oportunidade essa noite. Amém? Amém. É uma coisa só. Aquele homem escolheu ficar com as suas riquezas. Nós temos que escolher ficar com o Senhor. Aleluia. Nós temos que escolher a vida eterna. A vida eterna. Irmão, foi a última oportunidade desse homem. A Bíblia continua dizendo que depois desses eventos, o Senhor ele foi para Jerusalém, para ser entregue, morto, crucificado. Esse homem perdeu a oportunidade. Talvez hoje seja o nosso último dia, a nossa última vez. Ninguém sabe. Aquele homem perdeu a oportunidade dele. Ele ficou com aquilo que era seu. Ele não quis compartilhar a sua vida com o Senhor. E nessa noite o Senhor quer que você compartilhe a sua vida com Ele. Senhor, eu preciso vender os meus bens. Senhor, será que eu preciso verdadeiramente me desprender disso? Pai, o que é que está me faltando? Ele vai responder. Ele vai responder o seu clamor. Porque Ele me respondeu. E Ele falou dentro de mim. Irmão, não existe coisa mais gratificante do que o Senhor falar com você. E Ele lhe olhar com um olhar de amor. E dizer para você o que você está precisando. É uma dor que dói, mas ela passa. Dá um refrigério.
Senhor, eu não quero ser como esse homem. Eu não quero perder a minha oportunidade de ficar na tua casa, de perder a eternidade por uma coisa insignificante. Por uma coisa, irmão, o Senhor falou para mim do meu tempo com Ele. E eu falei para o Senhor o quanto eu tenho saudade de ficar com Ele. Irmão, eu fiz uma avaliação. Esse ano eu pude falar muito do Senhor para várias pessoas, mas eu não ganhei uma pessoa para Jesus. Eu não ganhei. E eu sinto saudade. E está me faltando isso, irmão. E eu disse para o Senhor que estava me faltando muita coisa. Está faltando muita coisa. E eu pude perceber que não era só uma. São várias. E eu creio que esse olhar de amor que o Senhor me olhou e me falou, Ele vai me curar. Ele vai restaurar. A gente não pode sair daqui nessa noite como aquele rapaz, triste, perdendo a oportunidade com o Senhor, perdendo a oportunidade de crescer, de falar com Ele, de pedir, de ouvir o que você precisa, de ouvir o que você precisa. O Senhor ainda vai usar vários aqui nessa noite, para falar ao seu coração o que é que está lhe faltando, o que é que você precisa para se desprender e seguir a Ele verdadeiramente. Amém, irmãos? Então nós não temos mais tempo. Amém? É só uma coisa, irmão, que vai mudar a nossa vida. É uma coisa que vai mudar a nossa vida para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Senhor é bom. Jesus, recebe essas palmas, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos, Pai. Recebe, Senhor. Recebe o nosso coração nessa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Nós